Boa noite, graças e paz do Senhor Amém, Jesus. irmãos? Estenda suas mãos aí. Vamos estar orando pela vida do nosso irmão Alessandro. Eu fui ligar o celular para filmar, que depois a gente vai estar colocando no YouTube também, tá bom? Se você Glória perder a uma Deus. coisa, vai estar, assiste lá e compartilha. Amém. Bondoso Deus, Serei. graças nós rendemos ao teu santo nome. Tu és bem-vindo, Mais uma Espírito vez, ó Santo. Pai, estamos Tu nesse és lar bem-vindo aqui. nesse Um lugar, lar que o Senhor. Senhor preparou, Seja com bem-vindo, essas poderoso portas que o Senhor Deus. abriu para que Tu eu és pudesse entrar bem-vindo, nessa Senhor. noite. E o Senhor me Podes trouxe até confiar em aqui, tudo, Senhor porque o Senhor Jesus. também está aqui com essa família, Pai. Usa o teu filho nessa noite, como o Senhor tem usado, Pai, grandemente nesses últimos cultos, nos últimos dias, ó Pai. Usa ele como boca profética nessa noite. Deus, venha, Senhor, encher com o filho, Pai, com a tua graça, com o teu amor. Que a palavra seja revelada através do teu filho nessa noite. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir aí na sua Glória casa, a Deus. ao Rei dos Reis, Aleluia. ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda adoração, de todo reconhecimento, Você tá em casa, de irmão. todo Aleluia. louvor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje o Senhor tem uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo para mim e para você. Que Eu está recebo em nome de Jesus. E aí eu faço um convite para você. Seja um propagador das bênçãos que o Senhor tem colocado no seu coração. na sua Oh, mente. glória a Deus. Seja um propagador do testemunho de Cristo refletido através das suas ações. Seja um propagador do Evangelho sem ao menos dizer uma palavra se for necessário, mas demonstrar com atitudes, porque atitudes falam muito mais do que milhares de palavras. É. Não adianta dizer eu te amo para sua esposa ou para o seu esposo se você age de maneira contrária. E se você não sabe como se expressar ou também como falar, peça ao Senhor, Ele vai te orientar, Ele vai acrescentar dons se necessário for, para que você seja realizado em tudo o que você fizer. E o tema de hoje diz o seguinte: os fiéis triunfam sobre o mal. Oh, glória. Ou diferente, de outra maneira. O homem de Deus, aqui não tem sexo, eu estou dizendo o seguinte: o homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança, não importa a idade, sexo, não importa, não é isso que nós estamos falando. Aquele que serve o Senhor, aquele que é fiel, triunfa sobre o mal. Isto é, os varões olorosos, as varoas olorosas triunfam sobre o mal, prosperam em tudo que fazem. Ô louco, Alessandro, o que você está me falando, meu querido? E o seu testemunho de agora? Quanto tempo faz que você não recebe um salário? Puxa vida. E você ainda prega a palavra do Senhor? Você disse outro dia que você não poderia pregar a palavra do Senhor se você não estiver se vivendo aquilo que você prega. Pois eu digo uma coisa para você: eu estou vivendo o melhor de Deus aqui Aleluia, nessa terra Jesus. desde este momento. Glória a Deus. Eu vou dar só um exemplo. O Senhor, pela misericórdia dele e por um amor tão infinito e bondade, como muitos sabem, sou pai de uma menina abençoadíssima, Esther Garbeline Carvalho Corrêa. Eita, glória. Não tem dinheiro e nem salário no mundo que vai me pagar ou restituir todo esse tempo que eu tenho passado com a minha filha e com a minha esposa. Diga-se de passagem, o Senhor tem me surpreendido. Ela já era uma pessoa abençoada, uma mulher de Deus, mas muito mais agora. Olha só como o Senhor coloca situações no tempo adequado, situações adequadas, situações em que às vezes ficamos desanimados ou até mesmo desesperados. Ou eu sou diferente de você, ou é só comigo que acontece. Ué, mas você não é homem de Deus? Sou um homem de Deus pela fé, porque eu creio no que está escrito na palavra, porque eu busco o Senhor na palavra, porque sempre que o Senhor me dá a oportunidade, eu entro em jejum, eu me coloco em oração constantemente. Porque eu aprendi nesses 20 e tantos anos buscando o Evangelho, lendo a Bíblia uma vez por ano pelo menos, estudando a palavra do Senhor. Pô, Alessandro, você está se vangloriando. Toda a honra e toda a glória a Ele. Eu só estou dizendo que o meu testemunho é aquilo que eu prego, é aquilo que eu vivo. E não vou dizer para vocês, então você não erra, você é perfeito. Longe disso, muito longe disso.
Eu quero me colocar em posição de humildade, de simplicidade diante do Senhor, diante daquele que faz todas as coisas. Diante daquele que me guarda de todo mal, que me livra. E olha que eu vou falar uma coisa para você, é bem o que está na palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tem água aqui, pastor. Obrigado. Olha, amados, eu vou falar uma outra coisa, um outro versículo que diz o seguinte: bem-aventurados sois, se porventura passardes por tribulações ou perseguições por causa do nome do Senhor. Você já reparou que um cristão, aquele que quer seguir a Jesus, não vai, isso não quer dizer que eu não erro, que você não erra. Nós cometemos erros sim, porque ainda estamos presos, entre aspas, neste corpo que é corruptível. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, nós subiremos com o Senhor, aqueles que já morreram primeiro e aqueles que estão vivos serão ressuscitados num corpo de glória, num corpo transformado, não num corpo corruptível, mas num corpo transformado pelo poder do amor do Senhor Jesus. Então, a nossa carne sempre tende a ser egoísta. Várias situações, não sei se com você, pelo menos comigo, me colocaram em xeque. Puxa vida, mas se eu fizesse para mim em primeiro, mas e o meu irmão? Ah, mas me fez mal, falou mal de mim. Oh, meu Deus. Não importa o que ele fez, meu amado, você faça a diferença. Aleluia. Não importa o que te fizeram, faça você a diferença. Glória a Deus. Não importa o testemunho do seu irmão do lado, faça você a diferença, faça eu a diferença. A diferença de profetizar e viver. Lance palavras boas, mesmo que tudo pareça difícil. Tem uma canção que diz: mesmo que tudo pareça difícil, mesmo assim confiarei, mesmo assim adorarei. Jesus, eu te adoro, pois sei que contigo eu viverei por toda a eternidade. Meus amados, o nosso futuro é na Nova Jerusalém, mas nós estamos vivendo hoje aqui, então faça a diferença hoje. Faça a diferença, seja a diferença com uma palavra, com um telefonema, com uma mensagem do WhatsApp. Hoje o Senhor tem permitido tantas tecnologias que facilitam. São perigosas sim, dependendo para quem usa, qual objetivo que ela é usada. Mas também facilita muito a propagação do Evangelho. Facilita muito a propagação do seu testemunho do Evangelho. Hoje nós estamos em plena exposição. Só que eu quero olhar para o lado bom dessa exposição. Eu quero olhar que a minha exposição nas redes sociais, ou seja ela de qual maneira for, vai ser uma revelação de Jesus Cristo na minha vida. Aleluia, Jesus. O meu testemunho não pode ser diferente disso, mas não existe outra maneira se eu não me separar para Deus. Quer dizer então que eu não posso ter dinheiro? Pode e deve. Quer dizer então que eu não posso ter paz, eu tenho que ter um semblante de sofrimento? Muito pelo contrário. Tenha um semblante alegre, tenha um semblante feliz, não importa o que te aconteça. Sorria para a vida, porque é uma dádiva, é um presente de Deus. O seu milagre já é acordar respirando e andando se você puder. Aleluia. Porque muitos estão em leitos de hospitais. Se você tem o que comer na tua casa, muitos estão passando fome. Em muitos países tem gente morrendo de fome. Verdade. Então significa que eles são menos importantes, Alessandro? Não. Deus tem propósitos em todas as coisas, meus amados. Tenho testemunhos, conheço testemunhos incríveis, inclusive de pessoas que moram em outros países que têm um grau de mortandade muito grande, muito alto, por causa da fome, da peste, das doenças, por causa de falta de infraestrutura.
Mas eu quero dizer para você, mesmo que você tenha nascido em dores, você tem um Deus que muda a sua vida. A partir do momento que você abrir a sua boca para dizer: Senhor, eu não sou nada sem ti, mas eu creio no Deus que me criou, que criou o universo, que é dono de todas as coisas no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia, Jesus. Olha para minha situação, Glória meu Deus. Olha para minha situação e no devido tempo, papai, me capacita, cria as oportunidades para que eu saia dessa caverna, para que eu saia dessa cisterna. Vem, Senhor, dá-me tua mão e tira-me dessa cisterna. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus não dá uma tentação sem que você possa suportar. Verdade. Deus não dá uma situação para você viver sem que você não tenha condições de suportá-la e de sair dessa situação mais fervoroso, mais forte, no sentido de ter mais fé, de crer em Deus. Porque uma coisa eu te garanto, experiência própria, por mais que eu já tenha brigado com Deus em situações que me desesperaram, isso no decorrer de cada vida, e eu garanto para você, cada dia eu tenho que me converter, a cada momento eu tenho que me converter dos maus caminhos e fugir do mal, da aparência do mal. Do pecado você foge, querido, você não o enfrenta. Nós enfrentamos até o inimigo no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque aí é que está o poder, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não em nós, mas do pecado, ó, rapa fora. Fuja do pecado. A tentação é algo, parece a obra de feitiçaria, de encantamento. Não queira resisti-la. Não queira resistir a essa obra de encantamento. Não queira resistir ao pecado. Fuja. A palavra do Senhor fala uma coisa também, que diz o seguinte. Em Salmo 101, versículo 5 diz assim: aos que as ocultas calunia o próximo, esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Em 2 Reis, vai falando da história de Merodach-Baladã, do rei Ezequias e de outros reis, de Manassés e outros reis. E aqui está dizendo o seguinte: e tal reis, Manassés começa a reinar e ele fez o que era mal ao Senhor. Também assim fez o seu sucessor Amon de Judá. Josias, o sucessor de Amon, até que fez o que era reto ao Senhor, todavia não conseguiu aplacar a ira do Senhor. Porque o Senhor é paciente e benigno em esperar, em amor. Oh, Jesus. O Senhor tem paciência conosco, mas também tem um limite dos nossos abusos diante do Senhor. Ou acaso nós conseguimos esconder de Deus o que nós conseguimos esconder, às vezes até da sociedade inteira? Dos meus irmãos, da minha família? Pois é, o homem de Deus triunfa sobre o mal. Aleluia. Você, homem, mulher de Deus, adolescente, jovem, criança, não importa a idade. Você é fiel ao Senhor? Não importa a sua situação. Olha só, 1 Crônicas 4, 9 e 10. No estudo de hoje que o Senhor deu a palavra foi o seguinte: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Essa mulher, no parto do seu filho, sofreu tantas dores, que, entre aspas, deu um nome maldito a ele. Ele, quando teve noção disso, quando reconheceu: opa, não aceito essa situação, Senhor. Eu te conheço, eu sou um homem de Deus, eu sou teu filho, Senhor. Não porque eu mereço, mas porque eu creio na tua palavra. Eu creio na lei do Senhor. Então ele vai e ora a Deus e diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia, Jesus. Depois nem fala mais de Jabes. Deus deu tudo o que ele pediu. Por quê?
Deus encontrou um coração contrito, um coração humilde, um coração simples. Então não é pecado ser rico. Não é pecado prosperar, não é pecado ocupar um lugar de importância. Mas também não é pecado se eu não ocupo uma situação de importância. Eu vou contar uma história para vocês, um testemunho de perto. 2 irmãos. Um trabalhava muito, sempre trabalhava, e de todo o trabalho que ele ia, toda a empresa que ele ia, depois de algum tempo ele era despedido. E ele falava: Senhor, eu não entendo o porquê. Mas uma coisa Deus havia dado para ele, o dom da palavra. Mas ele dizia: Senhor, eu preciso sustentar a minha família. Então na palavra Deus o usava tremendamente, com poder, com autoridade, mas tinha dificuldades financeiras. Peraí, então Deus não o amava? Contrapartida, o seu irmão não era muito dedicado à palavra, e não é isso que eu quero apontar para essa outra situação. Tudo que ele colocava na mão parecia a história do rei Midas, tudo que ele colocava a mão virava ouro. Ele prosperava em tudo. Até que um dia Deus vem e revela para ele: viu, querido, você acha que todo esse dinheiro que eu tenho colocado na tua mão, tudo que você prospera é só para o seu próprio bem? Você vai financiar a vida obreira do seu irmão. Aleluia. Isso eram irmãos de sangue. Entende? Para uns Deus dá um dom disso, outros outro dom. Não importa qual seja o talento que Deus te deu, peça sabedoria para usá-lo com maestria. Seja você o maestro do dom que Deus te deu quando você fizer uso dele, porque o verdadeiro mestre e o verdadeiro maestro é Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Ora por nós com gemidos inexprimíveis. Eu preciso do meu celular, por favor, para eu ver a hora. Dá licença, amados. 8h15. Obrigado. Vamos para 3 características comprovadas na palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um fiel de Deus que triunfa sobre o mal, que prospera em tudo que faz. Primeira coisa, todo homem de Deus prospera em tudo que faz, pois não busca seu próprio interesse. Sabe por quê? Ele busca em Deus a direção do que ele tem que fazer através do jejum e oração. O Senhor o faz prosperar, aleluia. Por quê? Porque ele não busca o seu próprio interesse. Verdade. Viu o segredo? Coloca ela de frente. Vocês perceberam o segredo? Vocês perceberam o segredo? Não busque o seu próprio interesse, você vai prosperar, eu te garanto, porque a palavra de Deus não mente e jamais falhou e jamais falhará, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, que tirou o povo de Israel do Egito, abriu um mar, fez o povo passar em seco, de dia tinha uma coluna de nuvem que os guiava e os direcionava e dizia quando partir e quando parar, e tinha maná toda manhã. O povo reclamou, Deus deu água, o povo quis carne, Deus deu carne, não lhes faltavam nada. À noite tinha uma coluna de fogo que os protegia. Aleluia. E os aquecia. Deus dá até mimo para você e para mim, queridos. Meus amados, que Deus é esse, senão nosso poderoso Senhor Jesus Cristo, Rei e Mestre? Deus é soberano. Deus é soberano. Não busque, primeiro segredo, não busque o seu próprio interesse. Senhor, o Senhor tem o objetivo em que eu entre nessa empresa. Crie expectativas no Senhor. Crie expectativas. Tenha expectativas no Deus de Israel, pois não serão frustrados os planos daqueles que confiam no Senhor, que entrega ao Senhor os seus planos, que pede para que seus planos sejam abençoados por Deus e que busca a direção em Deus para os seus planos. Não importa, Deus tem o tempo certo da tua vitória ser colocada em suas mãos. Mas antes de você estar preparado, fique você sabendo, e eu também, que não vem
A bênção do Senhor para ser completa vem no tempo certo, quando Deus já tiver trabalhado em mim e ter tirado de mim tudo aquilo que vai me impedir de viver o melhor de Deus nessa terra, de viver o melhor dos sonhos de Deus para minha vida. E os sonhos de Deus não morrem, não morrem. Exerça a sua fé, clame a Deus, separe-se, consagre-se ao Senhor. Segundo item, segunda característica, tem vida devocional. Tem vida devocional. Se eu ficar me alimentando de várias outras coisas e me esquecer da leitura da palavra, de separar um tempo no dia para Deus. Daniel orava, Daniel e seus amigos oravam 3 vezes ao dia. E durante o dia também, eu creio. Mas ele separava 3 momentos a sós para com Deus. Eles já se separaram para Deus, mostrando uma característica do homem de Deus, desde quando eles foram levados cativos lá para o palácio do rei. Olha, eu não quero me contaminar, nós não queremos contaminar com a comida do rei, não desfazendo da comida do rei, mas nós queremos comer assim, assim, assado, porque o nosso Deus vai nos honrar, e Deus honrou. Qual foi a ponte? Não tem na Bíblia nada do que eles passaram. E olha, Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel quase morre de várias outras coisas, de perseguições. E eram muitos seus inimigos, por quê? Porque ele refletia a imagem de Cristo. Aleluia. Você já prestou atenção que o seu testemunho incomoda? E não é o seu próximo o culpado. Ele ainda não conhece o amor de Jesus. Por isso que você vai fazer a diferença. Aleluia. Seja você a diferença. Não importa o que custe. Tem uma canção que o meu pai na fé cantava quando tinha os cultos ou quando nós o visitávamos. O Ricardo Leite Camargo é uma bênção de Deus, Senhor. Obrigado pela vida dele, Senhor. Quando eu, minha mãe, algumas pessoas íamos lá, às vezes ele pegava o violão e começava a tocar. Não importa a minha vida, quero ver teu levantar. Te quero ver liberto, te quero ver reinar. E não importa o preço que eu tenha que pagar. Te quero ver liberto, te quero ver reinar. E não me importa o preço que eu tenha que pagar. Sabe essa questão? Quando ele cantou isso para alguém como eu na época, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, Jesus, esse cara sabe o que ele está cantando? Ele tem noção do pecador que eu sou, Senhor. Ele tem noção do que eu já fiz. E eu vou garantir uma coisa para você. Deus honrou a vida dele. Não importa o que já tenha acontecido na minha vida, eu vou falar uma coisa para vocês, eu confesso. Várias vezes eu pensei em desistir. E nos últimos tempos eu cheguei até a dizer, algumas vezes, agora eu entendo porque que muitos homens e mulheres de Deus desistem de fazer a obra de Deus por causa de tanta luta. Só que toda vez que chega nesse ponto crucial da minha vida, e que impacta não só a minha esposa, minha filha e os que estão ao meu redor, mas meus amigos e aqueles que de alguma maneira o Senhor me fez influenciá-los através do meu testemunho, o Senhor vem e fala assim, não desista, porque eu não desisto de você. Oh, Jesus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. E nem de mim também. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Deus, amados. Glória a Deus. Cada vez que em lágrimas eu busquei o Senhor, Senhor, não aguento mais. Que luta é essa? O que eu fiz? Primeira pergunta, o que eu fiz, Jesus? Segunda pergunta, Senhor, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me ama mais. O que é que eu tenho que fazer? Não tem mais nada para te entregar, Senhor. Deus está falando com você, com você mesmo. Falou comigo também.
Jesus, que situação é essa? Eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu te sirvo. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Esse é o nosso Deus, querido. Aleluia. Esse é o nosso Deus que coloca canções para nos ajudar a passarmos pelas tribulações. Olha aqui em Gênesis 28, do 16 ao versículo 22, a segunda característica, vida devocional. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é senão outro lugar, a casa de Deus, e está à porta do céu. E esta é a porta dos céus. Ele estava fugindo do seu irmão Esaú, porque ele havia usurpado o direito de primogenitura e roubado as bênçãos dele, fingindo-se ser ele mesmo, ser Esaú, quando pediu a bênção de Isaac, seu pai, com a ajuda da sua mãe, é claro. E lá ele tem um sonho em que as janelas do céu estavam abertas e havia uma escada em que os anjos subiam e desciam. Ele temeu muito, muito. E levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, presta atenção no horário, madrugada. E tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Esta é a pedra que tenho posto por coluna. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só quantas coisas aconteceram aqui por causa de um sonho, da revelação de Deus. Deus se revela aos seus. Deus se revela à sua igreja. Você é a igreja de Cristo. Nós temos o templo físico que o Senhor preparou para nós congregarmos. O Senhor quer essa comunhão. Bem-aventurados os irmãos que vivem em união, com bom e com agradável, que os irmãos vivam em união. Nós temos que conviver entre os irmãos, para aprendermos com o testemunho do outro. Entende? Aqui ele sonha. Primeiro, ele reconhece: não sou nada. Segunda coisa, ele exalta o nome do Senhor. Ele fala: Deus é um Deus terrível. Que lugar é esse? Que lugar é esse que é as janelas do céu? O nome do lugar já era Luz, né, gente? Depois ele fala: me comprometo com o Senhor faz isso por mim, mas eu vou fazer isso, isso e isso. O Senhor vai ser o meu Deus. Primeiro, ele é lógico. Quem que não ia escolher um Deus daquele? Um Deus poderoso. Fora as histórias que ele já conhecia do seu povo. Tanto é que ele brigou pelo direito de primogenitura. Ele não era qualquer um. E ainda promete: Senhor, eu faço um compromisso com o Senhor. Vou devolver o dízimo de tudo que o Senhor me der. Aleluia. Querido, tem várias instruções aqui. Se comprometa com o Senhor. Faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com o Senhor. Faça votos com Deus, mas não tarde em cumpri-los.
Não tarde em cumprir aquilo que você prometeu ao Senhor. Não tarde em cumprir. Porque o seu Deus é fiel. E Ele visita, hein? E Ele visita. 1 Samuel, capítulo 1, 19 e 20. E levantaram-se de madrugada. Eu queria dar ênfase nisso. E adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Oh, glória! Se o seu pedido é um pedido que vai exaltar o nome do Senhor, Ele se apressa em atendê-lo. Sabe o que acontece? Nós somos tão egoístas, amados. Isso não é voluntário, é involuntário. São características da nossa carne, que a gente acha que tudo que a gente pede é justo e é devido. Muitas vezes nós tentamos colocar o Senhor como nosso... Oi? O nosso servo tem que fazer tudo. O nosso servo, eu falei empregar. O nosso servo, que ele que tem que nos dar o que nós, como se fosse uma varinha mágica. Senhor, eu quero isso, me dá. Senhor, eu quero isso, me dá. Não é assim, meus amados. Ana já tinha uma certa idade, Eucana também, e ela não havia tido filhos. E naquele tempo, a mulher que não tinha filhos, não era uma mulher bem vista na sociedade. Aquilo trazia muita angústia e dor e sofrimento a essa pessoa. Ela vai, chora lá no templo, o sacerdote ainda acha que ela está embriagada, e aí ela fala: não, meu Senhor, eu estou aqui chorando. Oh, meu Deus. Ela separou um tempo, andou vários quilômetros para chegar no templo e se apegou na ponta do altar, foi lá orar na escadaria do templo: Senhor, olha para minha dor, para minha aflição. E aí Deus mandou um anjo e falou: você vai ter filho. E ela promete, e antes disso ela já assumiu um compromisso com Deus. Ela disse: Senhor, eu entregarei meu filho. Nós bem sabemos quem foi Samuel na Bíblia. Quem foi Samuel? Eu oro para que a nossa geração desses jovens seja uma geração de Samuel, que depõe o pecado, que depõe Saul, que unge Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Que não teme os gigantes, que não teme a luta, porque confia nesse Deus Todo-Poderoso, que pode livrar e salvar, e não há outro como esse Deus. Em Números 20, versículo 6 diz o seguinte: então Moisés e Arão se foram diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. O povo estava reclamando: vocês me trouxeram, Moisés, você me trouxe do Egito. Vocês nos tiraram de lá para nós morrermos de fome, de sede aqui. Estavam reclamando porque não tinha água. Moisés se desespera e se prostra com o rosto em terra. E Arão, que o acompanhava também. Olha o testemunho seu como influencia. Arão não precisaria se prostrar diante do Senhor, mas ele conhecia, pelo testemunho de Moisés, o que se deveria fazer, o que é devido a Deus. Seja você um propagador desse testemunho de Cristo para o seu próximo, principalmente para aquele que te faz mal. Josué 5, de 13 a 15 diz o seguinte: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de seus pés, porque o lugar que estás é santo. E olha que obediência. E fez Josué assim. Quando o Senhor enviar um anjo de Deus para falar com você,
seja na palavra, seja seu pastor, seja alguém que nunca te viu, mas for usado por Deus, ou até mesmo no sobrenatural, como aconteceu com Josué. Primeira coisa, prostre-se e adore ao Senhor, não a pessoa, mas adore ao Senhor por ter se lembrado de você. Segunda coisa, obedeça o que lhe for mandado. Não se esqueça, Deus não se esquece de nada. Aquele que conhece a quantidade de fios de cabelo que tem na minha cabeça e na sua, que conhece todos os nomes e sobrenomes de todo mundo, de todo o universo, se lembra de tudo. Aleluia, Jesus. Principalmente do que eu e você prometemos a Ele. Não tarde em cumprir. 1 Reis 18, 42 diz: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os joelhos. Elias havia dito que não choveria, a não ser pela palavra dele. E durante 3 anos não choveu. E aí chegou o tempo certo que Deus disse: agora você vai orar, você pode pedir água, chuva eu darei. Ele vai e ora. E aí ele fala para o rei Acabe: ó, vai embora, porque a chuva vai te alcançar. E aí o rei Acabe sobe, come e bebe, de vez de agradecer. De vez de agradecer. Mas Elias, que era um homem que conhecia o seu Deus, que vivia com o seu Deus, que tinha experiências profundas com Deus, o que ele fez? Ele vai e sobe ao Monte Carmelo e se inclina com o rosto entre os seus joelhos, com o rosto em terra, e ora a Deus para que a palavra se cumpra. Aleluia. E choveu, hein? Eu e você sabemos. 2 Crônicas 20:18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando-o. Você e sua família, olha aí, o mandamento do Senhor para esta noite: você e sua família se coloquem de joelhos nesta noite. Aleluia. Por aquilo que vocês estão orando. Não deixe passar essa noite, não deixe passar essa madrugada. Se possível for, acabou o culto, não jante, não assista a TV, não faça outra coisa. Se coloque no quarto, na sala, onde quer que vocês separarem um lugar para adorarem e buscarem o Senhor. Senhor, nós estamos aqui, toda a nossa família, buscando ao Senhor em virtude desta situação. Senhor, nos diga o que fazer, dá-nos o livramento, capacita-nos, Senhor, dá-nos as condições. Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos. Aleluia. Aqui diz: Josafá, não só ele se prostrou, mas todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor. Quero ver se Deus não move céus e terra. Aliás, eu não quero ver não, porque eu não vou ver, porque Deus move céus e terras. Aleluia. Na minha vida, na sua vida. Mateus 26:39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Acabou. Se o versículo de hoje, da pregação de hoje, os fiéis de Deus triunfam sobre o mal, e os homens fiéis de Deus, e todo ser fiel a Deus, todo ser humano fiel a Deus, prospera em tudo que faz. Se fosse lido apenas este versículo da oração de Jesus, que Jesus fez no Getsemane, lá nas oliveiras, dizendo: Senhor, primeiro ele se prostrou com o rosto, ele orou dizendo: Meu Pai, se possível, me livra dessa situação. E a dor e a angústia eram tão fortes que a Bíblia nos relata oh meu Deus, que o suor dele, transpirava sangue, que o suor dele se transformou em gotas de sangue, suas lágrimas. Aleluia. Você tem noção que transformação bioquímica no seu corpo para que o seu suor se transforme em sangue? Eu nunca vi um negócio desse. É de uma situação de extrema dor, de extrema angústia. Oh, Deus. E mesmo assim, era um pedido justo, não era? Aos nossos olhos. Mas Deus tinha um plano maior do que a vontade de Jesus naquela hora. E Jesus o sabia e disse: mas faça-se a tua vontade, não a minha. E Jesus foi para a cruz. Você que é pai sabe o amor que você tem num filho. Imagina você entregar o seu filho numa cruz, sofrer tudo que Jesus sofreu para morrer por mim, que sou pecador?
Quem de nós faríamos isso? Só Deus poderia fazer. Terceira característica. O homem de Deus que triunfa sobre o mal, lembrando, homem, mulher, criança, não importa a idade, não importa sexo. Ele separa-se para Deus, pois ele conhece o seu Senhor e é seu amigo. Ele vive em oração. Aleluia. Acabou o segredo. Acabou. Algumas respostas de Deus na palavra de Deus. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Peraí. Então tem dois segredos aqui. Eu tenho que ter um espírito contrito, voltado para o Senhor, reconhecendo a minha situação. Reconhecendo que esse corpo aqui é um corpo que pende para o pecado. Mas se eu alimentar o meu espírito, com certeza eu vou saber o que fazer, que é buscar o Senhor em oração, em humilhação, me prostrando diante do Senhor, em simplicidade, humildade e sinceridade. Seja sincero com o Senhor. Amém. Tenha um coração quebrantado. Jogue o orgulho de fora. Toda arrogância, toda prepotência devem ser descartados de nossas vidas. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Estamos terminando o culto. Vou orar com você. Chama o pastor aqui, pastor Paulo, por favor, já se prepara, fica aqui do meu lado, que nós vamos orar. E o Senhor há de nos responder. Você aí, se prepare na sua casa. Se consagre, se você tiver óleo ungido, pega o óleo ungido, coloca na cabeça. Pastor, por favor, tem ali em cima do balcão, aí do lado do outro lado, o óleo ungido. Da bebê, da lembrança da bebê, ó, atrás do som. Atrás do som, aqui em cima, perto de onde você colocou. Isso. Vou pedir para o pastor ungir a minha cabeça, e ele vai ungir a cabeça dele também. E minha esposa e minha filha foram para o quarto, que já deu o horário da bebê. Eu vou subir lá. Eu e o pastor, nós vamos ungi-las. Amém. Porque o Senhor há de olhar para nós e nos visitar. Pode me ungindo, pastor, enquanto eu vou falando, por favor. Deus de poder. Pai, nós vamos fechar. Tudo de ti, ó Pai. Oh, aleluia. Naria shoki anaserei que usa, Senhor Jesus. Rei que anabi astou plequei biasu. Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida do teu filho. Glória ao nome santo do Senhor. Eu recebo, Senhor. E também na minha vida, Pai. Estendendo a minha família, todos os meus. Aleluia, aleluia. Todo irmão recebe agora a unção do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Deuteronômios 11, 25. Guarde bem esse versículo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor, o vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tenho dito. Glória a Deus. Vamos orar. Deus de poder. Entrega a palavra diante de ti, Senhor, te agradecendo, toda a honra e toda a glória a ti. Glória a Deus. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor que não deixa os teus servos envergonhados, o Senhor que não deixa, Senhor, os teus profetas envergonhados, e o Senhor faz cumprir as palavras, as promessas que são lançadas por eles através do Senhor nas vidas das pessoas e de suas próprias vidas. O Senhor faz cumprir, Senhor, no seu devido tempo. Em nome de Jesus, visita os meus amados irmãos que estão vendo e os que vão ver ainda esta palavra nesta noite, Senhor. Visita os meus amigos que estão trabalhando, que neste momento, como Aguinaldo está trabalhando, Senhor. Visita aquele, Senhor, que por algum motivo não pôde estar, Senhor, presente neste momento através da mídia, Senhor, através do Facebook e do YouTube. Meu Deus, em nome de Jesus. Entra com poder na causa do meu irmão, na causa da minha irmã. Senhor, aquele que tem filho, Senhor, que está perdido nas drogas. Senhor, aquele que está perdido em dívidas, que se afundou em dívidas e não sabe mais o que fazer. Senhor, aquele que tem compulsão por gastar. Senhor, aquele que não consegue, Senhor, conter a sua ira. Meu Deus, em nome de Jesus, dá uma solução, dá um coração calmo para o irascível. Senhor, dá um espírito, Senhor, moderado. Aquele que tem compulsão por qualquer coisa, por gastar, Senhor, por não controlar o seu dinheiro, aquilo que o Senhor coloca nas mãos para que eles prosperem. Meu Deus, aquele que tem compulsão por uma droga ou por qualquer outra situação, aquele,
Senhor, que não aguenta se livrar, não sabe como fugir do pecado. Meu Deus, que sua misericórdia alcance a todos e me alcance, Senhor. Senhor, aquele que tem temor, Senhor, que acredita, meu Deus, que o Senhor não tem mais propósito. Senhor, se está vivo, Senhor, se estamos vivos, é porque o Senhor tem propósito. Meu Deus, eu quero nesta noite, em nome de Jesus, implorar o Senhor, nesse nome poderoso, venha nos cobrir com o sangue do Cordeiro. Senhor, venha, Senhor, e manifesta o teu poder. Aquele, Senhor, que teve a porta fechada por ti mesmo, Senhor, porque não sabia mais o que fazer e esperou no Senhor e continua esperando. Senhor, no devido tempo, abra, Senhor, a porta que venha exaltar o teu nome e alegrar a vida do teu filho. Senhor, não deixe que nada falte, Senhor, se algum lar, porventura, está sem mantimento neste momento. Levanta os teus servos, Senhor. Levanta os anjos do Senhor, esses anjos sem asas, Senhor, esses seres humanos que estão com os ouvidos atentos, Senhor, à tua palavra, que buscam o Senhor em oração de madrugada. Meu Deus, entra com providência e faz hoje renascer a alegria, faz voltar a alegria, Senhor, nos corações de buscar ao Senhor, de irem para a tua casa, de não dar mais desculpas, Senhor, eu não vou, eu não quero buscar o Senhor por causa disso ou daquilo. Meu Deus, tira de nós todo o impedimento, tudo aquilo que nos faz nos afastar do Senhor, tudo aquilo que nos impede de tocarmos na orla do teu manto. Meu Deus, aquela mulher do fluxo de sangue perdeu tudo na sua vida, sofreu por anos, Senhor, e não era isso o mais importante para ela, mas era ela não poder viver em sociedade. Ela foi contra tudo e contra todos, no meio da multidão ela seria apedrejada, Senhor, mas pela tua misericórdia e a fé que o Senhor colocou no coração daquela mulher, ela vai e toca na tua orla, Senhor Jesus. Hoje, pela fé, Senhor, de joelhos, nós tocamos, Senhor, na orla do teu manto. Venha com teu perdão, com tua graça, com tua misericórdia, entre em nossos lares, entra no meu lar. Essa casa é tua, minha esposa, minha filha, minha vida, os meus amigos, a minha parentela, Senhor, a nossa parentela. Nós serviremos ao Senhor. Eu tomo posse da tua palavra de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa os meus amados irmãos, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que não conseguia dizer não, você que não conseguia dizer não para o pecado, para o vício, em nome de Jesus, agora você vai dizer não e vai dizer sim para o Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus eu profetizo, você vai buscar o Senhor em oração de madrugada. Em nome de Jesus eu profetizo que o Senhor vai te acordar de madrugada para esse propósito. Nem que seja para você acordar e dizer: Senhor, eu não sei o que dizer ou o que fazer, daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar, mas eu vim aqui te dizer: Jesus, eu te amo, eu estou aqui, faz a tua vontade. Nem que seja para dizer isso, amados. Eu profetizo como profeta de Deus nessa posição, nesta noite, como servo do Senhor, como amigo do Senhor, pela misericórdia e graça de Deus que impôs isso sobre mim, e eu aceito o mover do Senhor na minha vida. Eu lanço essas palavras de bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero ouvir testemunho, Senhor. Eu creio na tua fidelidade, não por minha causa, mas para que o teu nome seja exaltado. É o Senhor, é o teu nome que está em jogo aqui. O meu não tem problema, mas é o seu, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de todo louvor, de toda adoração. E nós rendemos isso a ti nesta noite, Senhor. Aí na sua casa, louve e glorifique ao Senhor. Amém, Jesus. Se você puder, dê brados de vitória, de alegria, glória, em nome de Jesus. Papai, muito obrigado. Glória, muito obrigado, papai. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo, Deus Espírito Santo. Eu te amo milhões de vezes agradecido. Amado Senhor Jesus, Deus os abençoe. Beijo no coração. Deus é sempre bom. Pastor? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glórias e glórias ao santo nome do Deus Todo-Poderoso. Palavra poderosa para nossas vidas, diretamente do trono do Senhor, não é verdade? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa confiança tem que estar
no Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Quem diz louvor, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Oh, glórias a Deus, o Senhor está à volta sua, está à minha volta, está nos guardando, está nos livrando, porque Ele tem prazer em fazer isso. Ele está comigo, está com você. Às vezes nós nem percebemos, mas o Senhor está nos dando livramento em todo o tempo, irmão, porque Ele nos ama, Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Que o nosso irmão, o presbítero Alessandro, seja cada dia mais guiado pela presença do Espírito Santo. Amém. Como diz o Salmo 119, lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu declaro para você, para o teu filho, para esse lar, em nome de Jesus. Amém? Jesus, amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais este dia. Domingo estaremos na Casa do Oleiro, na Avenida 7 de Setembro, 2170. Claro, número reduzido de pessoas, com distanciamento correto ali, distanciamento social, o uso de máscaras, com o álcool em gel, não esqueça a máscara se for, amém? Que Deus possa cada dia mais se alegrar comigo e com você. Aleluia. Que nós sejamos influenciadores da Amém. palavra do Senhor, do Espírito Santo, e não sejamos influenciados por coisas que este mundo tem oferecer para nós, é verdade? Glória a Eu e Deus. você sejamos cada dia mais, pela graça do Senhor, abençoadíssimos. Que você receba aí Amém. as bênçãos de Deus sobre sua casa. Em Amém? nome de Pai Jesus. bondoso, Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus, Amém. por mais um dia na tua casa, por mais um dia na tua presença. Abençoa cada um que assistiu esse vídeo, esse culto Aleluia. nesta hora. Abençoa aqueles que não puderam assistir, que essas pessoas que assistiram Glória possam ao nome. compartilhar também esta palavra, que eu creio que ela vai transformar, que essas pessoas vão ver de maneira diferente agora, a partir de agora, a partir dessa palavra, o agir de Deus nas vidas delas. Eu oro e agradeço, Pai, que a tua graça, que o teu amor seja sobre cada casa, cada lar. Em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar todos eles, ó Pai, eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijo no coração de cada um de vocês, até domingo, se assim Deus permitir. Amém? Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, onde você estiver. Recebe aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Pode Deus. Amém. parar tudo, irmão? Já fechou? Aleluia. Glória a Deus. Fecha o outro também. Deus poderoso.